Quero cumprimentar a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém? Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo 4. O tema da nossa palavra é entregando o controle. Hoje você vai entregar o controle total da sua vida nas mãos do Espírito Santo. Posso ouvir um amém da igreja? Aleluia! Eu estava, esse dia para trás, conversando com uma pessoa, e a pessoa me fez a seguinte colocação: pastor, hoje é 1º de junho, né? Falei, estamos na metade do ano, e na minha vida, já se passou 6 meses, pastor, e não mudou nada. E aí essa pessoa é cristã, eu perguntei assim, mas qual que é a palavra que Deus liberou para você, lá na sua igreja? E ele falou para mim assim, pastor, a palavra que foi liberada lá é o ano da transformação. Eu falei, uai, esse negócio tem a ver um pouco com a catedral. Nós estamos no ano mais forte, estamos no ano da mudança. E eu falei para ele assim, mas 6 meses nada mudou, nada transformou, o que tem acontecido com você? Eu falei, não sei, pastor, parece que as coisas não rompem, parece que está meio Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E eu fiquei triste com essa conversa. E eu fui refletir com o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, 6 meses já se passou. Na minha vida, algumas coisas já mudaram, mas eu reconheço que eu preciso mudar muito mais. Existem muitas áreas da minha vida que precisam ser transformadas. E de uns dias para cá, o Espírito Santo tem falado muito forte ao meu coração sobre o controle. E aí o Espírito Santo falou assim, sabe por quê? Que muitas vezes o tempo passa e não muda, não acontece nada. É porque verdadeiramente você não tem entregado o controle da sua vida nas minhas mãos. Então aquele irmão cristão, abençoado, 6 meses se passou, deste ano de 2019, e nada mudou, porque ele não entregou o controle da vida dele nas mãos do Espírito Santo. Mas se você entender hoje, que se você verdadeiramente entregar o controle de todas as áreas da sua vida, o Senhor sim vai fazer uma grande mudança e transformação em você. Você precisa entregar o controle. Mateus, capítulo 4, versículo 1, diz assim, olha só. E Jesus foi então conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se então dele e disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, igreja. Sabe o que isso significa? Jesus aqui, ele entrega o controle da vida dele nas mãos do Espírito Santo. Porque a Bíblia está dizendo que Jesus, ele não foi por vontade própria. O que o texto diz? Que ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Sabe o que isso significa? Sabe quem controlava a vida de Jesus? O Espírito Santo. Eu quero perguntar para você, igreja, o Espírito Santo tem te controlado? Eu creio que sim. Eu creio. Porque esta casa é uma casa de bênção. Este altar é santo. Nós vemos o fruto desta igreja. Mas eu quero te levar hoje a refletir em algo. Será que existe alguma área da sua vida que ainda você tem controlado? E não o Espírito Santo? Será que existe? Se nós estamos num ano da mudança, será que ainda existe áreas na sua vida que você precisa entregar nas mãos do Espírito Santo para Ele controlar? Porque na minha vida precisa. Eu reconheço isso diante de Deus todo dia. Senhor, eu preciso mudar. Tantas coisas eu preciso mudar. Tantas coisas precisam mudar na minha vida. Você precisa reconhecer que você precisa entregar o controle nas mãos do Espírito Santo. Conta-se uma história do Billy Graham. Foram entrevistar Billy Graham. E aquela repórter perguntou assim: Billy Graham,
Como é que você consegue controlar o Espírito Santo? Porque onde você está, a manifestação, o milagre, a cura, a conversão, a mudança de vida. E aquela repórter perguntou: Billy Graham, como você consegue controlar o Espírito Santo? E o Billy Graham disse: negativo. Eu não controlo o Espírito Santo, mas é o Espírito Santo que me controla. Sabe o que isso significa? O Espírito Santo deseja controlar você. Você precisa ser controlado pelo Espírito Santo. Você deseja ser controlado pelo Espírito Santo? Fala isso para o Espírito Santo agora: Espírito Santo, me controla. Espírito Santo, me controla. Espírito Santo, eu me rendo aos teus pés nesta noite. Billy Graham falou isso. E como aquele homem foi usado? Você deseja ser usado? Eu desejo ser usado. E aí eu refleti no Senhor, perguntando: Senhor, por que existem tantos líderes cansados? Por que existem tantas pessoas que já amaram liderar um grupo familiar? Tantas pessoas já amaram pregar a palavra. Tantas pessoas já trabalharam em tantos encontros. Tantas pessoas já foram tão usados pelo Senhor e hoje não deseja mais. Sabe por quê? Porque não entregou o controle. Talvez você que está me assistindo pela internet agora, pelo YouTube, talvez você está cansado. Talvez você está abatido, desenganado por esse cristianismo. Mas quero dizer algo para você: entrega o controle nas mãos do Espírito Santo e tudo vai mudar. Você que está aqui, talvez você já liderou o grupo familiar, e quando o pastor Salma, a pastora Cássia desafia você a abrir um grupo, você até arrepia, né? Oh meu Deus do céu, de novo essa história. Está faltando você entregar o controle nas mãos do Espírito Santo. Lá no nosso grupo familiar, nós entregamos o controle. Não adianta, irmãos. Eu já tentei liderar grupo na minha força, não dei conta, me frustrei. Eu já tentei ministrar palavras na minha força, na força do conhecimento. Não deu conta, não deu, não fluiu. Eu já orei, só por orar, mas eu aprendi algo, que na hora que eu entreguei o controle nas mãos do Espírito Santo, tudo mudou. Você está cansado de viver essa vida que você tem vivido? Você quer entrar hoje num novo nível espiritual, de intimidade com o Espírito Santo? Eu quero desafiar você hoje a entregar o controle. Entregue o controle. Charles Furge disse que é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que o cristianismo sem o Espírito Santo. Sabia disso? Já imaginou o leãozinho, aquele leão, bicho brabo, né, pastor Carlos? Pastando. Eu não consigo nem imaginar. Charles Furge faz essa comparação. Você sabe o que nos sustenta aqui? Domingo de manhã, domingo à noite, terça-feira no grupo familiar, quarta-feira nesse culto maravilhoso da família, nos cultos da igreja. Você sabe o que nos sustenta aqui domingo, mês após mês, ano após ano? Você sabe o que sustentou essa igreja até hoje? É o Espírito Santo que está nela, é o Espírito Santo que está em você. Então não tem como essa obra avançar sem o Espírito Santo. E tem pessoas hoje cansadas, desanimadas. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo já não está mais nela. Apenas trocou de religião. Talvez era lá do time dos católicos, né? E agora se diz evangélico. Mas com o Espírito Santo tudo muda. Porque o Espírito Santo chama você, chama a mim, para um relacionamento diário. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. Não tem como você estar num grupo familiar, você está num curso da igreja, se você não buscar o Espírito Santo. Não terá sentido, você não vai dar conta. O cristianismo sem o Espírito Santo é como uma árvore morta. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo, a Bíblia diz que é como uma árvore frutífera, porque o Senhor mesmo diz que Ele é a videira verdadeira, e nós somos os seus ramos, e nós estamos aqui para produzir o fruto do Espírito. Que fruto é esse? É o fruto do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não tem como você produzir esse fruto. Foi a lição de ontem, lá no grupo familiar. Veja só, a pergunta para mim e para você nessa noite é a seguinte:
Não é o tanto que eu tenho do Espírito Santo em mim, mas é o tanto que eu me dou para o Espírito Santo. Você tem se doado? Você tem se doado para o Espírito Santo? Qual é o tanto que você tem se doado, entregado? Será que ficamos apenas com meros 15 minutos por dia? Quem já leu aquele livro Bom Dia, Espírito Santo? Mas todo mundo leu, né? É muito lindo você acordar de manhã e dizer assim: bom dia, Espírito Santo. Mas precisamos sair apenas do bom dia, Espírito Santo. Nós precisamos passar o dia todo com o Espírito Santo. Você precisa o dia todo se relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele está aí com você. Às vezes conversamos com pessoas e pessoas dizem: pastor, eu tenho andado tão sozinho, eu tenho andado tão vazio. Mas por quê, pastor? Parece que somente quando eu estou lá na igreja, quando eu estou como um culto como esse, o Espírito Santo está aí. O Espírito Santo está com você dentro do seu carro, na sua casa. O Espírito Santo está com você lá no banheiro. Uma vez me convidaram para falar assim: pastor, por que você não canta no louvor? Eu falei: irmão, eu canto lá no meu chuveiro, a água até esfria, de tão ruim que eu sou para cantar. Eu fico pensando, o Espírito Santo está lá comigo, recebendo aquela adoração. Ainda bem que o Senhor recebe. Eu falei para a pessoa, e ele sorriu, ficou alegre com aquilo. Ele falou: pastor, é verdade, viu? Então, pois é, irmão, não faz essas propostas para nós não, né? Mas eu digo para o Espírito Santo: Espírito Santo, estou aqui, estou adorando. Não importa se é feio, se está desafinado, mas eu estou dando o meu melhor para o Senhor. Não importa, eu estou indo para o trabalho e às vezes estou ali orando. Quantas vezes eu já cheguei no meu trabalho, às vezes com a cara de choro. Às vezes eu cheguei e a pessoa falou assim: ih, olha lá, ó, já começou o dia, já está cheio de problema. Não, meu querido, você não entende o que está aqui dentro. É o Espírito Santo, ele já tocou em mim aqui. Eu estou na verdade chorando, mas é de alegria, porque o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aí dentro de você. Talvez você tenha se sentido sozinho. Quero dizer algo para você nessa noite. Você que está aqui, você que está na internet me assistindo, chama o Espírito Santo. Converse com Ele. Abra o seu coração para Ele. Entrega o controle da sua vida nas mãos dEle. Porque o nosso maior exemplo, quem é? Jesus. Quando Jesus foi se batizar, quem estava lá? O Espírito Santo. O próprio Espírito Santo conduziu ele para o deserto. Quando ele ressuscitou, quem estava lá? O Espírito Santo. E o nosso Senhor foi para o Pai, mas deixou aqui o Espírito Santo. Ele está aqui, Ele está aí, dentro de você. Amém? Pastor, mas que controle que é esse? Como assim entregar um controle? Eu vou vos apresentar o controle. Quem conhece aqui o controle remoto? Vamos dizer que isso aqui é a sua vida. Olha só, que algo interessante. Sua vida. Eu vos apresento aí a sua vida. Esse dia para trás eu estava lembrando, em 1992, a primeira televisão da minha casa não tinha controle, né? E hoje aí a mamãe falava assim: vai lá meu filho, troca de canal. Quem que era o controle? Era eu, né? Era assim? Era sempre assim. E pá, trocava o canal. E aí, irmãos, está aqui a sua vida, o controle. E é tão interessante nesse controle, tem tantas teclas aqui, né? Tanta coisa aqui que a gente gosta de apertar, não é? Lá em casa quem manda isso aqui é eu. Deito no sofá e pá, eu que assisto. Não é assim, pastora? Entendeu? Pá. Lá em casa era assim, lá em casa era meu pai. Eu me lembro que todo domingo de manhã ele fazia assistir, sabe o quê? Globo Rural, pensa. Meu Deus, menino, criança assistindo Globo Rural. Mas porque o papai ia lá e colocava, e não podia tirar não. E a gente gosta disso aqui, não gosta? Isso aqui é a sua vida. E existem algumas teclas aqui tão interessantes. Por exemplo, volume. Sim. Você vai e aperta o volume. Aumenta, diminui. E de vez em quando, as coisas que Deus começa a falar com você, e às vezes te confronta. Você não aceita. Aí o que você faz? Você diminui o volume. Isso é para o irmão. Essa palavra não é para mim não. Essa palavra é para o fulano que está lá na casa do ciclano. Diminui o volume aqui, ó. Tá, não é assim?
Deus vem e traz uma direção para nós como igreja, ano da mudança. Aí o abençoado fala: não, pastor Salmo, eu acho que tem que ser ano da mudança. Não, eu acho que esse ano é o ano da prosperidade. Pastor Salmo começa a pregar aqui, ele começa a diminuir o volume. Não, esse negócio não é para mim não. Não é assim? Quantas vezes, vamos ser sinceros com o Espírito Santo, quantas vezes o Espírito Santo vem e usa uma pessoa para falar com você, para te dar uma direção, e aí você, não gostei, diminui o volume. Tem uns que vai até mais além, né? Coloca no mute, né? Uai, tô falando, botando mute. Não me interessa. E as pessoas dizem: mas lá naquela igreja, Deus não está falando. Acho que a minha igreja está fraca. Ei, quero dizer algo para você. Você é a igreja do Senhor. Você é a igreja. Será que você não tem apertado muito aqui o mute? Diminui o volume. Tem outra tecla aqui interessante, ó. Brilho. Brilho. Domingo de manhã temos um café da manhã aqui maravilhoso, uma palavra tremenda. O irmão tira o brilho. Não, mas domingo de manhã eu posso dormir até mais tarde. Vamos tirar o brilho desse negócio? Tira o brilho aqui, pastor. Tira o brilho, meu Deus. Oh, isso não faz falta. Tira o brilho, tira o brilho. Não é assim? Agimos assim, irmão. E damos muito mais valor. Colocamos brilho em coisas que não necessita. Coloca brilho aqui nisso aqui. É assim? Quantas vezes nós agimos desta forma? Mas é porque o controle não está nas mãos do Espírito Santo. O controle tem estado nas minhas mãos. É assim? Mudar de canal, né? Vamos mudar de canal. Não está interessante hoje a pregação, não? Não é o pastor X, Y, W. Ele não grita, ele não sapateia, ele não revela o CPF. É assim? Não, vou mudar de canal. Hoje eu vou lá para outro canal. Hoje eu vou para outra igreja. Vou mudar de canal. Né? É assim? Ah, não gostei, não. Não gostei. Não gostei que a pastora falou, não. Vou mudar de igreja. Vou trocar de canal. Aí chega lá, a mesma programação daqui. Está falando as mesmas coisas. Não é assim? E tem uma tecla tão interessante, que ela sempre fica em destaque. Essa a gente gosta de apertar muito, irmãos. Sabe qual é? Essa vermelhinha aqui, ó. Sabe qual que é essa tecla aqui? É a tecla do power, do poder. Eu controlo a minha vida. Uai, mas você não é cristão? Você não entregou a sua vida às mãos do Espírito Santo? Não. Mas isso aqui não, né, pastor? Aí não, né, pastor? Eu faço o que eu quero. Eu ligo, eu desligo. Eu tenho o poder. O poder está nas minhas mãos. Porque eu me lembro que quando eu recebi Jesus como o único Senhor e Salvador na minha vida, eu entreguei o meu tudo. Eu integrei esse botãozinho aqui também, o do poder. Porque você hoje é o resultado daquilo que você tem apertado aqui, ó. Sabia? Você é o resultado. Resultados bons ou resultados ruins. Você é o resultado, de fato, daquilo que você tem apertado aqui. E o meu desafio nessa noite é que você entenda que você precisa entregar esse controle nas mãos do Espírito Santo. Você deseja entregar? Eu desejo entregar. Porque senão vai passar mais 6 meses e vai acabar o ano. E você vai perder a oportunidade de mudar. Vai perder a oportunidade de dar a resposta certa para o Senhor. Nós estamos aqui dia após dia renunciando a esse controle. Precisamos entregar. Lá em Marcos, capítulo 5, versículo 35. Quem puder abrir, abre aí. Marcos, capítulo 5, versículo 35. É uma história muito conhecida. De um homem chamado Jairo, um chefe. Um bom religioso, um homem religioso. Conhecia a lei, conhecia os mandamentos. Mas a Bíblia diz então que ele tem ali um problema. A sua filha encontra-se enferma. Então ele decide procurar Jesus. E o interessante do versículo 35, diz assim, olha só o que aconteceu. E enquanto Jesus andava, falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga,
a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquela notícia, e voltando-se para o dirigente da sinagoga, encorajou e disse: não temas somente, mas continue crendo. Sabe o que Jairo fez? Jairo entregou o controle nas mãos do Espírito Santo. A notícia é: sua filha morreu, não vai dar mais, não tem como mais. Mas Jesus estava lá. Talvez a palavra para você nessa noite é essa. Você está olhando para o tamanho do gigante, para o tamanho da dificuldade, mas o Senhor está te desafiando hoje a você entregar o controle. Se você entregar este controle nas mãos do Espírito Santo, a boa notícia é: o sim, o não, o amém vem do Senhor, não é de você. Ainda há esperança. Será que existe algo pior do que a morte? A Bíblia diz que veio a notícia ruim. Qual que era a notícia? Morreu. Não incomoda mais, não dá mais. Jesus disse: entrega-me o controle, eu tenho o poder para ressuscitar. Jesus está falando para mim e para você nessa noite: entrega o controle, eu tenho o poder para mudar e transformar a tua história. Eu tenho o poder para mudar e transformar a tua realidade. Eu tenho o poder para mudar a sua vida financeira. Eu tenho o poder para te curar. Eu tenho o poder até mesmo para ressuscitar, se você crer, se você entregar o controle. Qual é o milagre que você tem buscado no Senhor e não tem visto a oportunidade do acontecimento do milagre acontecer agora? Será que você já está sem fé, sem esperança? Será que você está cansado de apertar essas teclas e não ter nenhum resultado? O Espírito Santo convida hoje você a entregar. O Espírito Santo convida você hoje a confiar, a crer, a entregar o controle, a se render ao Espírito Santo. A se render ao Espírito Santo. Eu me lembro que eu estava, irmãos, orando para me casar. Amém? Coisa linda demais, né? Casamento é a segunda melhor decisão da sua vida. E eu já tive relacionamentos do mundo conturbado, né? Aquela porcariada toda que todo mundo já sabe. E eu me converti, vim para o Senhor. E na igreja que eu nasci, lá o relacionamento, o padrão lá chama-se corte. Não sei se os irmãos conhecem a visão, não quero entrar em detalhe, mas eu casei na corte. Só para dizer, só para os irmãos entenderem. Pastor Ricardo fez meu casamento. Está lá o pastor Ricardo lá. E aí eu me lembro, irmãos, que não foi fácil. Não foi fácil. Ah, pastor, fazer corte é fácil? Não é fácil, é difícil. Mas só consegue quem entrega o controle. Porque tem dia, irmão, dá vontade de beijar na boca mesmo. Aí você tem que levar o irmão para morar com você. Eu me lembro que eu levei um discípulo a morar comigo, pastora Cássia. Um discípulo amado. E a primeira noite que dormiu na minha casa, sabe o que aconteceu? O colchão que ele comprou furou. Coitado, teve que dormir no sofá duro. Eu falei: isso é discípulo. Mas aquele irmão me ajudou muito. Porque tinha dias que era só Deus, só por Deus. Mas eu decidi entregar o controle. Eu decidi entregar as minhas emoções. Porque quando se faz corte, na verdade, a gente não se envolve emocionalmente. Então não tem muito beijo, não tem, né? Amassa, aquele negócio todo, né? Não sai, quando sai é com o irmão, aquele negócio todo. Sabe o que aconteceu? Eu não casei enganado. Eu casei sabendo quem era minha esposa. E ela casou sabendo quem eu era, eu. E ela fez uma reflexão lá, e deu certo esse negócio. Sabe por quê? Porque eu entreguei o controle. Você está buscando um marido? Entrega o controle. Entrega o controle. Irmãos, eu me lembro que antes de conhecer ela, aconteceu algo assim sobrenatural comigo. Um dia eu estava no Alan House, fazendo ali algo, e aí de repente o Espírito Santo veio sobre mim assim, e começou a derramar amor no meu coração por ela, e eu a nem conhecia. E eu entrei numas paranoias com Deus. Eu comecei a dizer assim: Senhor, olha só, Pai, ela está agora almoçando em algum lugar, e ela está suspirando por mim. Desse jeito, comecei a pensar assim. E agora ela está orando. Eu ia para as vigílias, ela está em alguma vigília agora, Senhor, orando por mim.
E eu creio que um dia nós vamos nos encontrar. E eu começava desse jeito. Aí eu me lembro e aí apareceu uma moça lá na igreja, olhou para mim, né? Oh meu Deus. E aí olhou para mim e falou: uai, vamos relacionar. Eu falei: embora, meu padrão é esse. Ela falou: tá bom. E aí eu me lembro que eu fui pedindo resposta. Eu doido para apertar aqui o botão, né? Do volume, né? Doido para apertar o botão do poder, vamos casar, doido para botar aliança, doido para apertar o botãozinho aqui, não, Espírito Santo, toma aqui o controle, faz esse negócio por mim, porque eu não dou conta, e doido para isso. E aí eu me lembro que essa irmã, eu só falo isso porque a minha esposa não está aqui, não, ela não deixa não, fica braba, e aí, o que aconteceu? Eu pedindo resposta para Deus, um dia essa irmã virou para mim e falou assim: Diogo, um homem para casar comigo, tem que ser mais macho do que o Capitão Nascimento. E eu falei: rapaz, não é eu não. E aí de repente o Espírito Santo começou a falar assim, sabe assim, coisa na minha mente: já pensou? Vai ter dias que tu vai ter que ser mais macho que ela, tu vai ter problema. E eu entendi aquilo como o nome de Deus. Eu falei: meu Deus, meu coração fez assim, ó. Eu falei: não é eu não. Irmã, orei, senti paz, mas não vamos casar. Hoje essa pessoa é feliz, casou com outra pessoa, né? Com certeza deve ter achado o Capitão Nascimento dela, né? Aleluia. Mas eu esperei em Deus. Aí teve um dia, irmão, quando estava eu lá no ponto de ônibus, estava lá minha esposa lá, olhei para ela, ela olhou para mim. Não dei moral, né? Homem de Deus, né? Não, moral não. E aí nós andamos de ônibus aí. Os irmãos, alguém andou de ônibus aqui alguma vez? Os irmãos sabem, né? Ô rapaz, glória, aleluia, viu? Porque essa igreja aqui é igreja de rico, né? Amém? É a igreja próxima. Eu fico pensando, será que os irmãos, vou dar um exemplo de andar de ônibus, o irmão às vezes nem sabe o que é andar de ônibus, né? Vai pensar que é algo assim, de outro planeta. E aí estou eu lá no ônibus, e eu olhei para ela, olhou para mim, nada. Homem de Deus, não vou, né? Ficar dando moral para... E ela também, né? Mulher de Deus, vou ficar dando moral para homem? Não. A gente até brinca, tinha 2 anjos, 2 senhoras. Começou a puxar assunto entre eu e ela. E puxando assunto. Descobrimos que a gente era de igrejas muito semelhantes, quase a mesma visão. E aí foi aquela coisa toda. Aí eu já comecei a olhar, falei: vale a pena, né? Orar. E aí eu me lembro que eu fiquei com vontade de pegar o telefone dela, e ela ficou com vontade de pegar o meu telefone, mas ninguém falou nada. Aí a irmãzinha falou assim: ué, por que vocês não trocam o telefone aí? Eu falei: mas que veinha rachada, né? Eu falei: boa ideia, me dá seu telefone aí. Aí eu cacei assim: cadê a caneta? Não tinha caneta. Olhei no celular, acabou a bateria. Irmãos, a veinha arrancou uma caneta assim, está aqui a caneta. E anotei o telefone, glória a Deus, aleluia. E aí a gente começou um relacionamento, começamos a orar, buscar de Deus, e oramos. Em 8 meses, nós nos casamos na corte, para a honra e glória do Senhor. O pastor Ricardo estava lá, fez meu casamento. Eu até assustei quando ele falou assim: pode beijar a noiva. Eu falei: meu Deus, é agora. Aí ele ainda falou assim para mim: não suja o batom não, tem que tirar foto. Pensa. Eu falei: meu bem, ainda tem muito tempo para beijar, né? Aleluia. Sabe por quê? Entreguei o controle. Você precisa entregar o controle. Todas as áreas da sua vida. Como uma grande decisão como essa, ou até mesmo como uma pequena decisão. Esse dia para trás estou eu lá em casa, irmãos, doido para comer um pãozinho quente, aquela manteiguinha, sabe? Delícia, domingo de manhã, papo. Estou eu lá. E aí, falei: ô Espírito Santo, que tanto comer um pãozinho quente? Será que o pãozinho vai estar quente? Vou lá comprar o pão. Montei na motinha. Quando eu estou saindo do prédio, o Espírito Santo falou assim: vai naquela padaria ali, ó. Eu falei assim: irmão, nunca fui lá. Mas eu entendi. O Espírito Santo cuida de tudo. Eu fui lá comprar o pão. Cheguei lá, o pão tinha acabado de sair, irmão. Estava quentinho. Eu fiquei tão emocionado com aquilo. Sabe por quê? Porque você percebe o zelo do Espírito Santo por algo tão pequeno, mas para mim é importante. Seja na pequena decisão de comprar um pãozinho, como na decisão de se casar, o Espírito Santo tem que ter o controle. Se você entregar o controle, sabe o que vai acontecer? Ele vai cuidar de tudo. Ele vai te abençoar em tudo. Pastor, eu já sou abençoado. Vai ser muito mais. Vai transbordar, meu irmão, porque você tem entregado o controle nas mãos do Espírito Santo. Mas nós gostamos muito, né? Isso aqui, ó. O apóstolo Paulo diz: compara isso aqui com uma luta da carne contra o Espírito.
Sabia? Sabe o que aconteceu na prática? O diabo pegou o controle, entregou na mão de Jesus. Jesus está aqui, ó, aperta o botão do poder. Você pode transformar o pão, a pedra em pão, Jesus. Está aqui o controle, ó. Entrega, Jesus. Aperta o botão poder. Aperta, Jesus, o botão poder e transforma essa pedra em pão. Sabe o que Jesus fez? Não. Esse controle aqui, Satanás, está lá na mão do Espírito Santo. Está na mão do Espírito Santo. Assim tem que ser na minha e na sua vida. Aleluia, né? Pastor, o que é o controle? É a capacidade de ver a vida como você mesmo, por você mesmo, né? A Bíblia diz que é impossível você controlar isso aqui, ó, sem o Espírito Santo. Quer um exemplo? Sansão. A Bíblia diz que Sansão era um nazireu, homem separado, homem que tinha um propósito, juiz, homem escolhido. Mas a Bíblia diz então que ele começa a apertar os botões aqui, começa só a fazer coisa errada. Ele não podia tomar vinho, ele tomou vinho. Ele não podia tocar em cadáver, ele se prostituiu. Ele não podia cortar o cabelo, e a navalha veio. E ele só fez coisa errada porque pegou o controle para si. Os pais dele entregou ele nas mãos do Senhor, consagrando ele um voto. E aí ele vai e pega o controle que estava nas mãos do Senhor e começa a tomar um monte de decisão errada. E ele colheu o fruto. Não é assim? Você é hoje o resultado daquilo que você está apertando aqui, ó. Como é que está aí algumas áreas da sua vida, né? Como é que está o controle do Espírito Santo sobre o seu corpo? Como é que está? Né? Eu estou meio gordinho. Dá para perceber, né, irmãos? Oh, glória. Eu fui no médico esse dia para trás. Fiz uns exames lá. Estava preocupado, né? Um monte de gente infartando para lá, notícia para cá. Eu falei, meu Deus do céu, fazer exame. Já que paga o plano, faz exame. E aí, deu umas taxinhas lá. Quanta coisa, pastora Cássia, coisa simples, sabe? Nada que um colesterolzinho lá não tenha alterado, porque comeu umas picanhas por aí, né? Muita comunhão com os irmãos. Porque essa igreja aqui tem comunhão, né? Se deixar aqui, irmão, aqui nós, ó, aleluia. A igreja, aleluia, né? Crente é bom demais. O que crente não bebe, come, que é uma bênção, não é assim? Aleluia, não é verdade? E aí fez os exames, deu uma taxinha lá, a médica falou para mim assim, não, Diogo, você tem que fazer uns exercícios. Eu falei, ô doutora, eu fiz esse tanto de exame para você me falar isso? Eu já sabia. Eu tenho espelho em casa, doutora. E aí fez aquele monte de exame lá e preciso cuidar do corpo. Eu falo isso por mim. Sabe que você tem que cuidar do seu corpo? Você tem cuidado? Né? A gente vê algumas igrejas aí, questão de uso e costume, nós não temos isso aqui. O Espírito Santo está dentro de você, mulher. Então você tem um bom senso, porque o Espírito Santo habita em você. Mas tem lugares aí, né? A gente não pode citar nome, a irmã está cantando, ela está assim, né? Ela não sabe se canta, se segura a saia, não sei o que faz. É assim, desse jeito, vamos para cá. Levanta a mão, irmã. Desse jeito assim, né? Aí os irmãos ficam, oh meu Deus do céu, você não sabe se levanta a mão, não sabe o que faz. Se tampa, falei, meu Deus do céu, o que é isso? Não tem entregado o controle do corpo. Se entregar o controle do corpo, muda por aí. Aqui não. Glória a Deus. Como é que está o controle das suas emoções? Como é que está? Vejamos muita depressão no meio do povo cristão. Tem apertado muitos botões. Se entregar o controle para o Espírito Santo, eu creio que isso acaba. Como é que está as suas emoções? Você está atribulado demais? Entrega o controle nas mãos do Espírito Santo. Como é que está o controle da sua internet? O que você tem postado aí, meu irmão? Porque tem gente que lava a roupa suja lá no Facebook, né? Desse jeito. Misericórdia. Onde você tem navegado aí, homens? Em quais sites? Mas ninguém está vendo, o Espírito Santo está aí vendo. Não, mas isso é coisa de homem. Não, meu irmão, você é homem de Deus. Como é que está aí a sua internet? Em que sites você tem visitado? Quais mensagens você tem passado? E te ver cada mensagem boba, cristão, passando. Misericórdia. Pastores passam às vezes, meu Deus do céu. Nessa igreja não, vê por aí.
Quem tem controlado o seu dinheiro? Você ganha. Sabe que você é fiel no seu dízimo, nas ofertas? Não, pastor, porque assim, eu até lidero o grupo familiar, eu até participo da escola da família, mas o meu dinheiro, quem comanda lá é eu. Irmão, entrega o controle nas mãos do Espírito Santo. Você vai ver você prosperar cada vez mais. É verdade? E por último, né? Entregue o seu tudo. Entregue o seu tudo nas mãos do Espírito Santo. Você vai ver Deus mudar a tua história. Será que você não percebe que sem o Espírito Santo as coisas não vão romper? Quantos ministérios morreram? Tem ficado preso espiritualmente porque não tem entregado nas mãos do Espírito Santo o ministério, as decisões. Você precisa entregar o seu tudo nas mãos do Espírito Santo. Entrega a sua empresa. O casamento está ruim, entrega o casamento. Saúde, entrega a sua saúde. Pastor, eu tenho tido depressão, entrega as suas emoções. Pastor, eu preciso perdoar, entrega nas mãos do Espírito Santo. Para encerrar, eu me lembro que eu participei de um encontro com Deus há uns 3 anos atrás. E eu pensei assim, cheguei lá no encontro, né, com aquela carteirinha de pastor. Tá aqui, pastor, tô aqui para te ajudar. O pastor virou para mim assim, beleza, senta no banco, abre o coração e deixa Deus falar com você. Eu falei, uai, tá bom, tá bom, tô indo lá. E o ministro falava a palavra tal, eu falei, já sei de cor. E o fulano tal, já passei por isso. Mas quando chegou na cura da alma, na ministração da cura da alma, eu descobri que eu precisava perdoar o meu pai. Detalhe, eu não conheço o meu pai. Como é que você perdoa alguém que você não conhece? Eu falei, mas como assim, Espírito Santo? O Espírito Santo falou para mim assim, mas você não entregou tudo? Eu vou agora mudar o teu ministério. Eu vou começar a te levar agora para lugares mais profundos comigo. Eu quero agora entrar num novo nível de intimidade, mas para isso você precisa perdoar o seu pai. Eu falei, mas eu não conheço ele. Eu não sei o nome, CPF, não sei o rosto, não sei quem é. E aí o Espírito Santo começou a lhe ministrar naquele lugar. E eu falei, Senhor, está aqui o controle, está aqui as minhas emoções. Senhor, se de fato é isso que o Senhor tem para mim, eu mergulho, eu me derramo. Senhor, está aqui o meu coração, está aqui o meu controle, está aqui tudo nas tuas mãos, mas faz. Opera na minha vida. E o Espírito Santo veio sobre mim, irmão. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar como menino. Chorar. E de repente eu comecei, sabe, a me ver com 1 ano de idade. Meu pai não estava lá. E de repente eu comecei a me ver com 5 anos. Meu pai não estava lá. E de repente eu lembrei do meu casamento, meu pai não estava lá. E eu comecei a dizer, pai, eu te perdoo, porque o Senhor não estava em nenhum desses momentos. Pai, eu te perdoo, porque o Senhor não está aqui do meu lado. Pai, eu te perdoo. Sabe o que aconteceu ali? Nossa, o Espírito Santo veio sobre mim. E muitas áreas na minha vida, irmão, cavucou meu coração assim, cavucou. E o nível de relacionamento hoje com Deus é outro. É outro. Sabe por quê? Eu entreguei o controle. Eu falei, Espírito Santo, pode cavucar, pode fazer, pode apertar os botãozinhos aqui, pode pôr brilho, pode aumentar o volume, pode apertar a tecla power, porque está nas suas mãos. E eu estou aqui porque eu decidi mergulhar. E já que eu estou aqui, Espírito Santo, eu entrego todo o controle nas suas mãos. Não importa como é que está a minha vida hoje, eu sei qual é o meu alvo é Cristo. Eu sei para onde eu quero ir, eu sei para onde o Senhor vai me levar. Então aperta e faz tudo o que precisa ser feito. E o Espírito Santo fez. Vamos ficar de pé.